Olá, pessoal. Hoje é mais um Dedinho de Prosa aqui. Nosso convidado de hoje, professor Godoy. Boa noite, professor Godoy. Boa Prazer noite. imenso estar aqui no Dedinho de Prosa. Estamos aqui, né? Pois é, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto do momento, que é a inteligência artificial, né? Só que a gente vai puxar a inteligência artificial para artes. Mas antes eu queria fazer a pergunta de sempre: quem é o professor Godoy? Professor Marcos, professor Godoy, o Arte com Godoy. Eu sou, na verdade, o Felipe Harisberger de Godoy. Repete comigo, Harisberger. Eu sou professor Harisberger. de arte aí e tenho uma trajetória aí desde 2006, 2007. Eu comecei a dar essas aulas aí. Sou formado na Universidade Federal de Sergipe pelo curso de artes visuais, né? Tem gente que não sabe da existência de um curso desse. Confesso, professor Marcos, que eu caí meio de paraquedas nessa aventura aí, viu? Porque, na verdade, eu estava fazendo fotografia como bico na minha vida, estava numa fase difícil da minha vida lá, e aí acabei fazendo alguns trabalhos fotográficos como bico, e um dia eu pensei, rapaz, será que eu não precisava entrar na universidade, ganhar um diploma? Talvez, quem sabe, as portas não se abram, né? E aí eu vi um curso na Universidade Federal de Sergipe que tinha uma disciplina de fotografia. Eu não tinha visto que tinha dança, teatro, pintura, escultura, essas coisas. E eu me joguei. Acabei passando no vestibular naquele ano e entrei num curso que eu não sabia de absolutamente nada. Eu só sabia tirar umas fotografias como bico. Agora, quando eu entrei lá, eu descobri que o curso era licenciatura, que eu não sabia que eu ia ser professor de arte. Aí eu acabei entendendo que era algo que eu poderia seguir na minha vida. E que se eu fosse seguir isso na minha vida, eu queria me dedicar ao máximo e tentar ser o melhor possível. Então, o que aconteceu, professor, dentro desse sentido? Eu comecei a buscar, estudar, pesquisar, buscar referências, me preparando para ser professor, porque o curso de artes visuais, na época que eu estava lá, era um curso muito voltado para os professores, eles não ensinavam a gente a ensinar. Eles eram professores, eram artistas, que eles faziam trabalhos artísticos, e eu não era artista. Professor Marcos, era uma vergonha. Os meus colegas de turma, todo mundo desenhava, todo mundo pintava, esculpia, e eu não sabia fazer um boneco palito. E eu disse, rapaz, e agora? Mas eu entendi que eu poderia me dedicar, eu poderia fazer o meu melhor, dar o meu máximo para que, de repente, esse jogo revertesse. E eu confesso, eu não sou um artista, eu sou um professor de arte. Eu tenho alma de artista, é diferente. Mas eu comecei a perceber que era algo que eu gostava. Gostava de lecionar, gostava da, da arte como um todo, e acabei caindo nessa aventura aí. E aí eu abro um parêntese também, desculpa falar tanto, mas eu abro um parêntese para poder fazer aí o cara que está do lado aqui. Na verdade, eu quero fazer uma homenagem, fazer uma presença aí. Assim, a gente tem grandes mestres, pessoas que fazem parte das nossas vidas, das nossas trajetórias, e eu acho que elas merecem esse reconhecimento. Eu tive um mestre chamado professor Milton Coelho. Professor Milton, muito agradecido aí por tudo. Foi um cara que me abriu as portas lá na Universidade Federal. Ele enxergou em mim um potencial, alguma coisa que eu não conseguia imaginar, e ele me levou para algumas escolas, para alguns espaços aqui dentro da cidade. E um dia, por conta dessa oportunidade lá que foi me dada lá pelo professor Milton, apareceu a professora Lindinha, Lindinha também é outra pessoa linda, maravilhosa das nossas vidas. Lindinha, lindona, né? E o professor Marcos, esse cara que está do lado aqui, porque eu não esqueço nunca. Professor Marcos, eu não sei se o senhor lembra. Eu cheguei lá numa colégio que a gente trabalhou juntos aí, e a gente. Eu cheguei lá para dar aula no 9º ano, com o Lindinha me dizendo: olha, Godoy, é a última vez que eu tento, você é a última esperança, vamos ver. Se não der certo também, tá tudo bem, vamos embora, cada um segue suas vidas. Eu já recebi assim, meio tenso, né? E aí apareceu o professor Marcos, que virou para mim, depois de algumas ações que eu fiz lá, ele disse: olha, eu vou te dar o 1º ano também. Assim, eu acredito que não vai dar certo, mas vamos lá, tá? Faça aí. Aí eu disse: rapaz, onde é que eu me meti, velho? Eu tô aqui num lugar que tá todo mundo dizendo que já deu errado, que... Rapaz, vamos lá. E eu não sei se o senhor lembra, eu peguei aqueles moleques do 1º ano, gente, os moleques do 1º ano na época, eles só faltavam me amarrar e me queimar, velho.
eu dava aula para eles, era um caos e ninguém dava atenção. Até que um dia eu trouxe um guarda-chuva para a sala de aula, abri o guarda-chuva, todo mundo ficou parado olhando, velho, esse cara é louco, o que esse cara está fazendo aí? Aí depois que eu abri esse guarda-chuva e comecei a usar o guarda-chuva como uma ideia de que aquilo era arte, não era arte e tal, aí a galera começou a olhar para mim diferente. O professor Marcos começou a olhar para mim diferente quando eu fiz uma oficina com esses caras que a gente colocou a gente fez umas pinturas rupestres, um negócio assim. E aí o professor Marcos olhou, rapaz, esse cara aí faz uma coisa diferente, um negocinho diferente. E ali eu só fui galgando cada vez mais, assim, um pouco do coração das pessoas, dos meus alunos e tal. E os projetos foram fluindo, as coisas foram acontecendo e eu estou aqui hoje para contar essa história enorme, mas é uma história de agradecimento e de carinho aí pelas pessoas que me ajudaram nesse projeto. O professor Marcos também foi um deles. E sorte dos alunos que você entrou nessa parte de professor de artes, porque realmente você muda a história da arte na escola. Mas vamos lá, Godoy. Eu quase desisti, viu? Eu não vou mentir que eu quase pensei em desistir, viu? Ainda bem que não desistiu. Bom, já que a gente vai falar aqui na arte e na inteligência artificial, eu vou colocar aqui rapidamente uma apresentaçãozinha de umas obras de artes, né? Então, essa aí. Isso é lógico que é um Van Gogh, né? É um Van Gogh, isso aí, né? Quem está em casa aí nos assistindo, olha, outro Van Gogh aí, né? Lógico. Essa daqui. Olha aí, Van Gogh de novo. Todas essas foram feitas pelo meu filho, né? Eita, no computador. Não é Van Gogh, não? No computador. Não. E essa foi feita por mim. Eita. Aprendi também a usar. Né? Que legal. Então, veja bem, olhando aí, eu que sou leigo, acho muito bonito. Mas talvez quem entende de arte comece a notar as diferenças, porque, e aí? Essa inteligência artificial realmente, ela faz uma obra de arte de verdade? Ela realmente consegue traduzir o que um artista humano, ele traduz na sua pintura? E aí, professor Godoy? Na verdade, professor Marcos, a gente está numa situação bem complicada, né? Porque a gente está vivendo um tempo que a tecnologia ela tem avançado cada vez mais e tem proporcionado situações diversas. Mas vamos e convenhamos. A tecnologia, ela sempre, assim, representou nas nossas vidas facilitações, auxílios, amparou a sociedade em diversos aspectos, mas ela também sempre representou medos, inseguranças. Eu lembro muito de uma experiência que eu li a respeito de um trabalhador, acho, nos Estados Unidos, numa ferrovia, um negócio desse, e até tem uma escultura dele em algum lugar lá dos Estados Unidos, e a ideia foi o seguinte, que eles eram trabalhadores de construção de ferrovia, e eles faziam a instalação dos trilhos, né? E aí um dia surgiu uma máquina que ela seria capaz de fazer o trabalho desses camaradas, né, desses operários aí, de uma maneira mais rápida, mais prática, mais dinâmica. E aí esses trabalhadores se indignaram e esse cara se levantou dizendo, cara, não pode ser, nós vamos morrer de fome, o que vai acontecer com a gente? E ele disse, não, eu não concordo, eu não aceito isso. E ele disse que, a lenda que diz é que ele fez uma aposta, dizendo qual dos dois eles seriam capazes de produzir a ferrovia de uma maneira mais rápida. E aí foi engraçado que colocaram, dentro da lenda da história, colocaram um ao lado do outro, a máquina e o operário, para construir a ferrovia. E eles foram disputando trilho a trilho. No final, quem ganhou essa história? O homem. O homem ganhou por um trilho. Mas, em compensação também, professor Marcos, ele caiu morto de exaustão. A gente tem essas histórias, talvez, essas lendas, essas histórias, na verdade, para a gente refletir sobre a nossa relação com a tecnologia. E ela representa, sim, como eu já falei, coisas extremamente importantes a nível de nosso crescimento, amadurecimento, mas também representam algumas discussões. E dentro da arte, a relação da arte com a tecnologia, e principalmente hoje no que se fala sobre a inteligência artificial, a gente tem muito pano para manga. E um pano para manga que eu queria trazer aqui algumas imagens para a gente poder dar uma olhada, assim como o professor Marcos fez aí as obras dele junto com o filho, eu queria trazer algumas imagens para a gente ampliar essa discussão. Às vezes as pessoas ficam com medo dessas mudanças tecnológicas, mas é aprender a conviver com elas. Eu me lembro que quando se criou a televisão e acabar com o cinema, criaram as lojas que gravam filme e ia acabar com o cinema, e o cinema está aí, né? Com as grandes obras todo ano. É verdade. É só uma observação, professor. E dentro disso aí que o senhor trouxe, a gente não pode esquecer também
A fotografia, quando surgiu, ela meio que sentenciou a pintura à morte. Na época, teóricos disseram, a pintura está morta. A fotografia surgiu em 1816, 1839, ela já estava mais, né, dinâmica dentro do processo. E aí a galera disse, não tem como concorrer mais com a fotografia. Ela é um registro fiel da realidade. E mais rápido, mais prático, mais dinâmico, mesmo ainda meio rudimentar, mas já era um registro mais prático, né? E aí houve essa crise existencial. O que aconteceu, professor? Os pintores, eles precisaram buscar mecanismos de sobreviver diante disso. Alguns desistiram da pintura, outros passaram a vida brigando com a fotografia, outros entenderam que essa tecnologia poderia ser utilizada para favorecer os artistas. E aí eu tenho uma mudança no olhar. Por exemplo, o cubismo e o futurismo lá da arte moderna, a fotografia vai ser extremamente importante, porque através de um registro fotográfico da captura de algo em movimento, esse pintor agora estuda esse movimento de uma maneira muito mais ampla, né, de um modo mais amplo, e ele agora faz as suas experiências pictóricas, as suas pinturas, e renova e faz uma revolução artística dentro do que a gente viu na arte moderna. Então, acho que é interessante a gente abrir esse leque também. Já aconteceu essa discussão há algum tempo atrás, e a gente está trazendo de novo essa discussão para cá. Agora, tem mais uma questão também que eu queria reforçar. Para pensar que a própria fotografia, a própria tecnologia também entrou na crise existencial dela. Isso é arte? Não, isso nunca pode ser arte, não poderá ser arte. Por quê? Porque estamos falando de um fazer mecânico. Qual é o trabalho que essa máquina tem? É apertar um botão e está pronto o resultado. Então, na verdade, isso não é arte, fotografia não é arte, mas depois vão entender, com fotógrafos maravilhosos como Cartier-Bresson, por exemplo, a gente vai ver que a fotografia exigia o quê? Enquadramento, exigia um olhar diferente, exigia uma captura do instante que, convenhamos, você tem hoje um aparelho de celular, a população, de maneira geral, tem câmeras nos seus celulares, não torna isso, ao contrário, todo mundo faz mais mesmo, selfies, registros básicos e banais, mas se a gente for olhar quem realmente consegue ter um olhar diferenciado, para entender que eu posso utilizar esse equipamento e fazer fotografias belíssimas e altamente de qualidade estética. Então, é algo para a gente pensar também. Exatamente. Novamente, o homem faz a diferença. Pois é. Vamos dar uma olhada aqui no material que eu trouxe? Vamos lá. Professor Marcos, olha, o senhor me provocou aí para trazer uma reflexão sobre a arte e a inteligência artificial. A gente está aqui discutindo muito sobre a questão da arte, da tecnologia, as questões tecnológicas que tanto preocupam a nossa sociedade de uma maneira geral. A gente tem aqui algumas coisas que podem trazer alguma reflexão de maneira bem interessante para a gente. Então, dando uma olhada aqui nesse material, eu trago para vocês primeiramente aqui essa imagem. Essa imagem, cara, convenhamos, olha a qualidade técnica desse grande artista. Esse artista que vai buscar aqui dentro de uma inspiração que é muito na pegada de um estilo artístico chamado realismo e tal, e de repente a gente vê essa configuração aqui bem interessante, não é? Só que tem um detalhe, isso aqui foi feito com a ajuda, né, da inteligência artificial. Esse trabalho aí dessa ópera teatral espacial, alguma coisa assim do tipo, foi criada essa ilustração por um artista aí, um designer aí, um cara chamado Jason Allen, né? E ela vai ser utilizada com uma dessas plataformas, professor Marcos, que estão fazendo muito sucesso com essas ferramentas que estão auxiliando designers, entre outros personagens aí, na criação de situações como essa. Por exemplo, eu tenho ferramentas como DALL-E, alguma coisa assim do DALL-E, né? Wall-E, alguma coisa assim. Eu tenho o Midjourney, que é esse aqui que vocês estão vendo. Também tenho o Stable Diffusion, que são Diffusion, né? Que são algumas dessas ferramentas que têm ajudado. Como é que elas funcionam, pessoal? A ideia é, eu faço um relato, né, de uma situação, olha, eu quero que a inteligência artificial construa uma obra onde tenha uma pessoa olhando por uma paisagem, que tenha uma inspiração na obra de um artista famoso, fulano de tal, e ele vai dando vai descrevendo um texto para que a inteligência artificial, no final, construa. Então, essa obra ela foi produzida baseado nesse modelo, nesse sistema. E aí gera algumas outras situações para a gente, porque, por exemplo, uma das discussões, professor Marcos, hoje,
é de uma outra ferramenta que não é necessariamente de arte, mas é uma ferramenta de texto, que tem gerado algumas inquietações também na nossa sociedade, que é o tal do ChatGPT. Cara, eu brinquei com o ChatGPT esses dias, professor Marcos, e é impactante. Você digita lá, você fala lá, digita um texto lá sobre algumas coisas. Esses dias eu fiz o seguinte, eu digitei, eu sou professor de artes e eu gostaria de uma aula que falasse sobre a relação entre arte e tecnologia. Rapaz, esse negócio em 5 minutinhos lá, 3 minutinhos menos, ele fez um roteiro de uma aula com justificativa, com conteúdo, com metodologia, com artistas que têm trabalhado essa relação e ainda me trouxe ideias de atividades práticas. Eu disse, Eu rapaz... também tenho acessado o chat GPT e tenho tomado surpresa com algumas coisas, né? Os textos que ele escreve têm coerência, o bate-papo ele se desenvolve, parece até com um ser humano, e ele chega até a fazer uma poesia. Eu pedi para fazer uma poesia sobre amizade, ele fez com rimas, com soneto, tudo. É isso mesmo. E, na verdade, eu vi até esses dias, recentemente, passou uma reportagem que pegaram aquele... É um cantor, meu Deus, pegaram um cantor desses aí, e uma dupla sertaneja, e ele pediu para a ferramenta, né, para a inteligência artificial, criar uma composição, uma música baseada num tema que ele descreveu lá. E eles ficaram impactados, porque em poucos minutos a inteligência artificial entregou uma música pronta. Professor, vai se entregar redações prontas, vão se entregar coisas e a gente começa a entrar também num parafuso. O que vai acontecer com a gente? Será que vamos... o que vai acontecer dentro desse contexto? A gente vai ter uma dificuldade grande agora de identificar quem foi que fez, se isso foi feito por uma mão humana, se foi feito pela inteligência artificial. São discussões que começam a ser bastante provocativas aqui dentro da nossa situação, inclusive, por exemplo, a questão de autoria, né? Aí eu olho para essa imagem, se eu não tivesse dito que foi feito pela inteligência artificial, como o senhor fez lá com as imagens lá sua e do seu filho, a gente ficaria nessa, não, isso aqui provavelmente foi um grande artista da história da arte e tal, mas a gente começa a questionar a questão da autoria, os autores. Uma das discussões que tem acontecido muito é com relação a ideia de que os direitos autorais, né? Porque isso aqui é baseado tudo em banco de dados, que está lá nas redes, e ela vai pegar esse banco de dados e vai utilizar, inclusive com algumas imagens que não são autorizadas para serem utilizadas. Então, essa é uma das discussões. Será que realmente eu posso utilizar esse banco de dados e fazer situações como essa? Como é que isso vai representar dentro de um contexto? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. E o interessante é que, claro, que já existe inteligência artificial há algum tempo, mas nos últimos tempos, depois do chat GPT, tomou uma dimensão e a gente vê que quanto mais pessoas acessam e quanto mais textos são feitos, parece que elas vão aprendendo mais, vai melhorando, vai aperfeiçoando mais os textos, vai aperfeiçoando mais as imagens, as músicas, e Perfeito. Ninguém sabe até onde vai isso aí. É verdade. Essa perfeição. A gente tem aqui, ó, olha que interessante, uma série de pinturas com tinta a óleo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tinta a óleo é extremamente difícil de ser trabalhada, entendeu? É uma técnica que exige muito do pintor, do artista, da mão humana, da técnica, da habilidade. Mas, gente, isso aqui foi feito, essa série de pinturas que vocês estão vendo aqui, todas com tinta a óleo, feitas por robôs que foram criados aí para poder fazer esse tipo de pintura. E aí a gente começa a entrar naquele mérito que a gente falou agora há pouco, né? Pois é, será que o trabalho do artista está sendo substituído? Na verdade, quando a gente entra no mérito da tecnologia, né, professor Marcos, o exemplo lá do rapaz que tentou competir com a máquina na ferrovia, lá na construção do trilho, do trem, será que a gente não teremos aí profissões sendo substituídas de uma maneira... Eles estão, os designers gráficos, eles estão em polvorosa. Porque o que está acontecendo com eles? Eles estão dizendo que estão preocupados, que talvez a profissão deles não vai ter mais sentido de existir, de eu contratar um design, um artista gráfico para poder fazer um trabalho. Se eu digito na máquina, a inteligência artificial faz para mim todo esse serviço. Confesso para o senhor que uma vez eu estava com um colega design, né? E ele
ficou chateado comigo, porque eu estava mostrando para ele um post que eu fiz usando uma ferramenta, um aplicativo chamado Canva. E, cara, ele disse, Godoy, isso está muito bom, mas eu estou muito puto, muito chateado com você e com a tecnologia, porque o meu trabalho está sendo substituído. Você não vai precisar mais me contratar para fazer um serviço como esse, porque você mesmo já está dominando a ferramenta, já está dominando de uma maneira bem interessante o processo. Mas é claro que eu talvez seja uma exceção. Talvez, será que todo mundo hoje tem condição de produzir uma imagem? Todo mundo tem condição de produzir uma obra dentro desse contexto? Não sei, são discussões, né, professor? Godoy, é isso aí. As discussões estão começando, mas tem muita coisa para se fazer, para se olhar, para se entender, né, como é que funciona. Vamos continuar olhando aqui. Recentemente, pessoal, viralizou nas redes sociais aí um tal de um aplicativo, não lembro agora o nome dele exatamente, mas que a gente lançava para ele um banco de dados de imagens, lá não sei quantas imagens eram, eu fiz a minha versão, lógico, né? E aí a gente jogava as imagens e ele, dentro dessa linha de raciocínio que eu já falei, foi para o banco de dados, né, da rede, e ele vai pegar artistas, ele vai pegar imagens já existentes e vai criar toda uma configuração baseada nisso. Então você vai ter a minha imagem, o Godoy lá, em vários formatos, né? E essa foi a leitura que a inteligência artificial fez de mim, criando várias versões de Godoy, Godóis futurísticos, Godoy realista, Godoy surrealistas. Cara, é muito impressionante a quantidade de imagens que foram geradas baseadas nisso. Mas houve também uma discussão muito grande. Alguns artistas se levantaram e disseram, por que você está pagando não sei quantos reais lá para uma máquina fazer, uma inteligência fazer um negócio desse, se você poderia estar prestigiando o trabalho dos artistas e, de repente, comprando uma obra deles, né? Mas é algo que a gente o tempo todo discute, né? Na verdade, independente dessa questão da tecnologia. Por exemplo, a gente olha muito para essa relação quando a gente vai ver o trabalho, por exemplo, professor Marcos, de um artesão, um artesanato. Convenhamos, a gente visita lugares diversos e pontos turísticos, a gente vai lá comprar uma lembrancinha daquela cidade, mas a gente também fica meio assim do tipo, às vezes, mas isso aqui tá muito caro, não faz mais barato não? O cara tá ali fazendo uma pintura no azulejo, o cara tá ali fazendo uma escultura de argila, de cerâmica, alguma coisa, e a gente tem uma tendência a depreciar o valor, tentar colocar lá embaixo, tentar barganhar. Vá tentar fazer lá o que ele faz. Vá tentar fazer o que ele faz. Pois é. Então, isso são coisas que a gente está aqui criando uma discussão, como é polêmica essa inteligência artificial e o que ela vai fazer com a gente, mas eu acho que a gente tem discussões, de uma maneira geral, que já vem há muitos anos, e elas só, na verdade, se renovam, voltam de novo à tona de maneira mais profunda. Inclusive, quando eu trago essa imagem aqui para vocês, justamente, foi a partir desse momento que esse aplicativo criou essa série de imagens aqui, que começou a se discutir, se levantar questões de maneira bem ampla sobre será que está certo, será que está errado, o que vai acontecer dentro desse contexto de uma maneira geral. Seguindo aqui, eu queria trazer também uma outra situação, professor Marcos, e para o pessoal que está aí nos assistindo. Deixa eu te dizer, você sabe imaginar, você consegue olhar para essa imagem aqui e de repente entender o que está acontecendo aqui? São umas imagenzinhas pequenininhas, tal, o que é isso aqui? Deixa eu te contar a história. Isso daqui é um dos recordes atuais aí de um trabalho digital que é considerado um dos mais caros da história. Esse trabalho foi feito por um artista, né, um designer chamado Beeple, né, um negócio desse, e ele vai fazer de 2017 para cá, ele vai fazer uma compilação de imagens, de trabalhos, de coisas que ele vivenciou durante esse tempo. São 5.000 dias, aí são 5.000 imagens. E essa configuração aí que vocês estão vendo foi vendida por 69 milhões de dólares. E aí a gente começa, velho, e agora, velho? O que está acontecendo com as pessoas? Eu paguei isso daqui, mas deixa eu te explicar melhor. Isso daqui é a tal da NFT. Quem não sabe o que é uma NFT, é essa sigla aí, desse nome mirabolante aí, que significa tokens não fungíveis. E que, na verdade, nada mais é, de maneira simples para você entender, que são um certificado eletrônico de autenticidade, alguma coisa assim desse tipo. Então, na verdade, presta atenção na doideira. Isso daqui
quem comprou, quem adquiriu isso nesse leilão, tem o certificado dessa obra e ele é único, é um item colecionável, é uma coisa assim sem precedentes. Então você tem, mas Godoy, você pegou essa imagem da internet e está aqui utilizando. Qual é a diferença de Godoy para esse cara que tem o certificado aí, a NFT? É porque, na verdade, é como eu falei, essa imagem ela vai estar nas redes sociais dentro do banco de dados, não tem para onde correr. Hoje acontece isso, né? De uma maneira geral. A gente tem as redes com banco de dados de imagens e de coisas do tipo que estão lá e podem ser usados para o bem ou para o mal. E aí a gente tem essa configuração. Só que esse cara que comprou essa obra aqui, ele tem como se é algo único. Só ele tem. E vale milhões. E aí a gente fica olhando, rapaz, o que está acontecendo com a gente? Deixa eu te contar outra situação aqui, professor Marcos, e você que está em casa aí nos vendo, nos assistindo. Esse camarada mascarado aqui, ele fez uma experiência de NFT muito inusitada. Ele comprou uma obra de um artista contemporâneo famosíssimo, importantíssimo da atualidade, um cara chamado Banksy, um londrino que tem lá toda seu sarcasmo, suas ironias, suas obras bem polêmicas. E ele comprou uma obra do Banksy pela bagatela de $95 mil. Rapaz, $95 mil não é todo mundo que tem esse dinheiro aí na conta, né? Aí você multiplica aí por 5, por 6, aí você vai ver quanto custaria isso em reais, né? Ele comprou por uma fortuna esse desenho do Banksy. Mas a realização dele foi bem inusitada. Ele comprou a obra do Banksy e depois ele faz um vídeo queimando e destruindo essa obra. Godoy, ele cometeu um vandalismo, ele destruiu a obra? Não. Ele transformou esse vídeo dessa obra sendo queimada numa NFT, que foi depois vendida, né, dentro dessa coisa do certificado digital de autenticidade, de coisa única, de unicidade, foi vendida pela bagatela de quase $400 mil. Professor Marcos, o cara comprou por cerca de 100 mil e vendeu por cerca de 400 mil. E agora, velho? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com a gente? Mas eu tenho que dizer uma coisa. Você gosta desse tipo de ação? Você gosta desse tipo de situação, Godoy? Não necessariamente. Mas eu estou aqui entendendo que algumas pessoas estão enxergando a possibilidade da tecnologia e buscando caminhos, buscando ramificações de como eu posso utilizar essas tecnologias para criar coisas e fazer situações, talvez, como eu posso ver aqui através desse exemplo, extremamente diferentes. Então, eu vejo, sim, algo positivo aqui numa produção como essa, porque, na verdade, é algo que foi de um exercício da criatividade, da imaginação desse cara, né? Foi bastante imaginativo aí, para ele pensar, peraí, a tecnologia eu posso utilizar para criar uma situação como essa. E convenhamos, viralizou nas redes sociais, virou um fenômeno ao ponto de ser vendida pelo valor, a bagatela de $400 mil. É sobre isso que estamos falando, professor Marcos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que, assim como na época lá da fotografia, muitos pintores passaram um tempo brigando com a tecnologia que tinha surgido, ficaram com medo, ficaram ansiosos, temerosos pelo fim, pela extinção da pintura, pela extinção das suas profissões. Eu acho que a gente tem aqui uma proposta bem interessante. Eu acho que a gente pode sim pensar na tecnologia como uma ferramenta que pode nos auxiliar também de maneiras extremamente positivas. E mostrando sempre, como o professor Marcos falou aí, que a mão humana, a mente humana, ela é capaz de utilizar essa ferramenta de uma maneira extremamente interessante. Então, olha só, por exemplo, hoje está na moda, professor Marcos, essas exposições imersivas. Cara, antes eu ia para o museu com quadro emoldurado na parede, agora eu entro e mergulho nas obras através de telões, de projetores de última geração, criando um ambiente bastante sensível, um ambiente bastante agradável, né? Na verdade, onde o espectador começa a fazer parte da obra, talvez haja até um entendimento maior da arte, né? Da Frida ou de outros nomes, por conta dessas experiências. Então, eu acho sim que a tecnologia ela pode ser extremamente interessante. Olha que situação inusitada. O Stephen Lunden, esse ciclista artista, ele teve uma ideia de fazer arte com GPS.
Quando você olha para isso daqui, ele não desenhou no mapinha ali, não. Ele, na verdade, ele pegou a bike dele e saiu pedalando, criando esses desenhos de imagens de coisas variadas que vocês vão depois dar uma olhadinha lá e pesquisar. Você percebe? Então, esse cara criativo que ele é, entendeu que ele poderia utilizar a tecnologia ao seu favor para desenvolver algo extremamente novo e extremamente criativo. E aí a gente tem essa última situação aqui para a gente refletir. Alguns nomes da arte são consagrados, já se foram, já partiram, Picasso, Portinari, e aí a tecnologia pode nos ajudar numa situação como essa. Esse trabalho aqui foi feito pela inteligência artificial, baseada numa experiência visual em cima de obras de um artista inglês do romantismo, chamado Turner. E aí, o que essa imagem fez? Atualizou a obra do Turner. Se o Turner tivesse vivo hoje, professor Marcos, talvez ele pintasse uma paisagem com uma torre de petróleo ali no meio do mar, ali no meio do ambiente. Então, acho que isso também acabou sendo uma proposta bem interessante, de pegar a tecnologia e usar, sim, ao favor, ao favorecimento, talvez até mesmo para o bem, né? Eu acho que isso é muito legal. Terminando, há uma discussão muito grande desse banco de dados, essa inteligência artificial ser treinada para utilizar essas imagens de maneira depreciativa. Um dos grandes problemas é usar essas imagens, por exemplo, para produzir deepfakes, questões relacionadas à pornografia, pegar o rosto de uma pessoa famosa ou alguma pessoa em colocações sexuais ali, a questão do crime de ódio, né, dos crimes de ódio, de racismo. Então, tem algumas pessoas que estão treinando a inteligência artificial para encher a rede, bombardear a rede com imagens que são depreciativas. Então, nesse sentido, a gente tem também que tomar muito cuidado e pensar nas legislações futuras que possam, talvez, estar padronizando, organizando isso de uma maneira mais efetiva. É isso. Então, a gente chega aqui ao final, Godoy. O tempo é muito pouco para a quantidade de coisas que a gente tem para conversar, mas eu queria que você encerrasse, como sempre, com uma mensagem aí, tanto para os seus alunos quanto para os colegas, que mensagem você poderia tirar de toda essa conversa da gente aqui. Pois é, galera, eu queria agradecer aqui de estar aqui nesse dedinho de prosa aí, nesse momento aqui com esse querido, esse grande mestre da minha vida, o professor Marcos, e quero dizer para vocês, nossos alunos, nossas alunas aí, a tecnologia está aí, não tem para onde correr. Ela faz parte das nossas vidas e sempre fará. Agora a gente tem que pensar como a gente pode usar isso de maneira proveitosa, de maneira com sabedoria e principalmente para fazer o bem, né? E não utilizar isso para dar jeitinho, para malandragem, para lubrigiar pessoas. Então, acho que essa é a grande questão. Utilizar a tecnologia a nosso favor, sempre favorecendo o bem. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Fico muito agradecido de estar aqui, viu? Muito obrigado, foi um momento ímpar aí para a minha vida. Eu que agradeço, Godoy. Já fui entrevistado por você uma vez num podcast, agora aqui hoje a gente inverteu o papel. Invertemos. Foi Tá muito bom, legal. muito obrigado. Vamos dar um tchau para a galera aí. Até outra oportunidade. Valeu, professor.